vou começar agora a falar na sequência de Saturno nas casas para vocês entenderem. Então, vai ser rapidinho para poder vocês depois se localizarem no mapa de vocês, tá? Então, Saturno em Áries e casa 1 são energias análogas, tá? Porque o Áries, ele é o regente de casa 1. Então, quando eu falo, se você tem Saturno em Áries no seu mapa, ou se você tem o Saturno na casa 1, é mais ou menos a mesma energia, tá? Saturno é uma consciência, né? E a forma como essa consciência se manifesta é no signo em que ela tá. Então, Saturno em Áries é direto, é autoritário, é impaciente, é inquisidor. O Saturno na casa 1, ele cobra responsabilidade com os papéis, com aquilo que você faz na vida, com aquilo que você mostra para os outros. Então, Saturno na 1 te faz responsável, nasce velha, uma criança que nasce velha e vai se tornando, então, ela é diferenciada no grupo. Por quê? Porque ela tem esse senso de responsabilidade, minimalista, né? Precisa ter essa visão mais minimalista. E como o Saturno tem a ver com a culpa, tem uma grande força que se critica muito. Então tem que aprender a se valorizar mais, a se amar mais, a se proteger mais, se conter e buscar na consciência divina de luz a força da sabedoria para passar pelas adversidades, porque puxa o problema para si, puxa, atrai a dificuldade, trabalha o meu nome, hora esta é o meu sobrenome, entende? Então essa pessoa que é muito comprometida. Então tem o lado bom e tem o lado desafiador, depende do quê? Dos aspectos desse Saturno no mapa astral. Se ele estiver bem aspectado, tiver aspectos azuis, fluidos, então essa energia é mais fluida. Agora, se ele estiver ativado por aspectos desafiadores, então a pessoa muitas vezes ela tem que aprender a levantar das quedas que ela mesma põe, né? Ela põe as pedras no caminho para poder tropeçar. Então isso é importante, tá? Saturno Touro ou Saturno na casa 2. O Saturno em Touro bom, se Saturno já é obstinado, Saturno em Touro é inflexível ao extremo. Então, o Touro é o comprometimento, é o fazer, é a ligação com a matéria, é muito conectado com a materialidade. E o Saturno na casa 2 é a preocupação com o dinheiro. Então, aí entra o perigo da mente presa na escassez, entra o perigo da avareza, né? Então, aquela pessoa que quer economizar e que nunca tem dinheiro, nunca tem prazer na vida. Então, tem que procurar compreender essa dinâmica e se autorizar a ter prazer e entender que o dinheiro, ele tem uma função. O dinheiro em si, ele é insano, né? Se você quer o dinheiro, se você corre atrás do dinheiro, ele corre de você. Se você simplesmente entrega e faz aquilo que você ama na vida, sem se preocupar se aquilo vai trazer ou não vai trazer dinheiro, aí você começa a atrair a prosperidade. Isso é assim que funciona a consciência divina de luz. Porque nós temos que partir do princípio que nós somos abundantes. Nós temos que ter a confiança de que nós podemos criar matéria, né? Jesus, ele materializava os pães e materializava os peixes. E essa semana eu ouvi uma palavra do profeta Ezequiel, em que, eu não me lembro agora o nome da mulher, mas a mulher, o marido morreu e ela não tinha nada e ele era escravo e vieram levar os filhos dela e a única coisa que ela tinha era uma lata de azeite. E o Ezequiel falou para ela, pega todas as vasilhas que você tem na sua casa e enche com esse azeite. Então, ele criou um milagre, né, que ela conseguiu encher todas as latas de azeite que ela tinha, de todas as formas que ela tinha na casa dela, até quando não tinha mais nenhuma vasilha para encher, né? Aí, nesse momento, o óleo que estava minando naquele galão cessou, e aí ela vendeu depois aquele óleo e conseguiu o dinheiro para pagar as dívidas. Então a gente tem que ter essa fé
de que a prosperidade virá, mesmo que a gente não acredite nisso. E eu falo para vocês, esse é um exercício diário para mim, né? É um exercício que eu tenho a minha vida inteira, para minha história de vida, por tudo isso, é algo que eu faço constantemente, né? De querer modificar esse padrão de dor, de falta, de não ter prazer. Por que só trabalhar? Não, tem que ter prazer, tem que ter esse descanso e tem que trabalhar com prazer, né? Bom, Saturno em Gêmeos, né? Saturno em Gêmeos, o que é? A estrutura, e o Gêmeos é o signo da comunicação. Então, Saturno em Gêmeos, ele estrutura de uma forma a transformar aquilo em palavras, em comunicação, ter aquela dinamicidade, aquele dinamismo, vamos assim dizer, do ar de Gêmeos. Então, tem sempre muitas formas, cria sempre muitas formas para aquele objetivo, para aquele propósito. Então, tem que aprender a lidar com foco, né? Criar uma forma de você ter um foco no seu propósito, para você não se desviar com outras possibilidades que sempre surgem, sempre aparecem. Se o Saturno está na casa 3, o que acontece? A casa 3, que é a casa de Gêmeos, é a casa do pensamento, é a casa da comunicação. Será que você vai conseguir falar legal? Será que você vai entrar numa live e falar de boa, sem ter sem nenhum medo de ser questionada, se alguém não gostar? O Saturno na casa 3 normalmente dá a dificuldade de expressão. Por quê? Porque você tem medo do julgamento. Então, você não acredita na sua capacidade intelectual, você acha que você nunca vai saber o suficiente, tem que estudar, comprar milhões de cursos, a responsabilidade de fazer todas as suas tarefas têm que ser muito bem estruturadas. Então, Saturno na casa 3 te dá essa responsabilidade. Com a comunicação, com a fala, com os estudos, e também por quê? Porque você não se sente capaz. Então pode até, de repente, ter essa dificuldade até de falar, né? Ter essa dificuldade de se expressar. O Saturno em Câncer, ou o Saturno na casa 4, tá? Então o Saturno em Câncer, ele está o quê? No exílio. Se ele rege Capricórnio e ele está em Câncer, ele está no exílio. Então, como que você vai conseguir estruturar se você é manteiga derretida? Sabe? Então, lidar com essa sensibilidade do Câncer, porque por medo, muitas vezes, de ser mole demais, acaba sendo rígido demais, vai para o lado oposto. Né? Então, o Saturno na casa 4 dá isso, é uma casa severa, é uma família severa, uma família com regras muito claras. Se o aspecto de Saturno for bom, tá tudo bem. Uma pessoa estruturada, equilibrada, bora para a vida realizar o seu propósito. E se não for? Então, é aí que começa a questão da escassez, o medo de ser julgada, o medo de não ser aprovada. E, geralmente a gente sempre traz neste planeta em que a gente vive, né, dificuldades da nossa alma para poder libertar. E o que é libertar? Libertar a consciência, né? A consciência que está presa na matéria. Então, se eu estou pensando com a mente do ego, eu vou estar vendo a dor. Se eu estou pensando com a consciência divina, eu falo, puxa, é aqui que eu tenho que operar minha fé. É aqui que eu tenho que transcender esse pensamento do ego e confiar que Deus está por mim. Deus é por mim, Deus é por todos nós, somos todos únicos. Então, às vezes a gente se compara sempre para se inferiorizar. Às vezes a outra pessoa está tendo sucesso e você fica com inveja da outra pessoa tendo sucesso porque você não confia no seu próprio sucesso. Então, quando a gente confia no próprio sucesso, a gente aprende a liderar. E aí eu já engancho com o Saturno em Leão, que é mais ou menos isso. É liderar pela força da consciência do eu, da individualidade, quem eu sou. Né? Qual é a força que eu tenho, que eu vou transmitir e transbordar para que outras pessoas se estruturem, se organizem, se amparem na minha segurança, na minha autoconfiança. E Saturno na casa 5, que é a casa de Leão, diz o seguinte,
Você veio com a responsabilidade de se tornar responsável por si mesmo, né? Ame-te a ti mesmo, para poder amar o próximo. Então, a consciência terá desafios no sentido de se autorizar, de não se sabotar, de confiar nessa força divina, dessa confiança, porque o ego vai querer dizer o quê? Você não tem essa força toda, não. Quem está pensando que você vai ocupar esse cargo de liderança? Você não é líder nem de si mesmo. Dependendo, claro, dos aspectos que o Saturno está fazendo no mapa, né? Então, Saturno em Leão, ele é muito autoritário. É muito autoritário. Em geral, manda. Agora, quando ele está bem, né? É aquela pessoa, vem comigo que eu sei para onde a gente está indo. Você confia, é o comandante que tem o poder de te dar segurança para aquilo que você quer fazer. Bom, o Saturno em Virgem ou o Saturno na casa 6, tá? Quer dizer o seguinte, Saturno em Virgem, olha, pensa numa pessoa crítica, pensa numa pessoa detalhista, cheia de regra, sabe? O que pode dar nisso, um Saturno em Virgem, né? Pode dar essa mente presa nas regras, nos paradigmas, nas crenças que estão ali dentro do seu campo de generalização na vida, e quebrar essas crenças é muito difícil. Então, porque é muito crítico. Primeiro consigo, não aceita nem a si mesmo. Então tem que aprender o que? A servir. E para servir, a gente tem que aprender a saber o que a gente tem para servir. O que eu tenho dentro de mim? O que está no oposto de Virgem? Tá? Peixes, né? Então, o que eu tenho na parte espiritual? O que Deus me deu? Qual é o meu legado? O que eu tenho para poder servir? Então, essa é a missão do Saturno em Virgem. O Saturno na casa 6 é aquela pessoa que passa a vida correndo atrás do relógio. Ela sempre arruma mais trabalho do que ela poderia dar conta de fazer. Então, ela se sobrecarrega, né? Carrega o mundo nas costas, quer fazer para todo mundo, se sente responsável por tudo e por todos, e depois fica doente. Se não dá conta de fazer todas as coisas que tem que fazer, se esgota. Aqui é a pessoa com Saturno na casa 6. Sempre marco mais coisas do que dou conta de fazer. E aí sempre acaba correndo, sabe? Tá sempre correndo atrás do relógio. Isso falava o meu professor de astrologia. Quando eu estudava astrologia, ele falava: quem tem Saturno na casa 6 está sempre correndo atrás do relógio. Ele sempre chega primeiro do que o seu compromisso, né? Saturno em Libra ou Saturno na casa 7. Saturno em Libra, ele está bem, ele está numa posição em que ele está cosmicamente bem posicionado. Ele é um planeta, um signo social também, e é o que? É o equilíbrio, né? É manter o status quo. Saturno em Libra quer manter o casamento, quer manter as aparências, e vive muito de aparências. Então a gente tem que entender que a parte da consciência do eu, né, nessa hora, ela fica dependendo da aprovação do outro. Então o Saturno em Libra, ele precisa fazer as coisas para ser reconhecido e ter o valor do outro, né? Então a responsabilidade com os relacionamentos. Acabam sendo bons juízes, porque acabam aprendendo com a vida a avaliar as perspectivas, todos os lados de uma contenda. Então acabam sendo pessoas que têm a capacidade de fazer julgamentos com critério. Na casa 7, dá uma responsabilidade com os relacionamentos. Então precisa aprender a lidar para não ter muito peso, não colocar muito peso no relacionamento, aprender mais do que querer ensinar. Tá? Com Saturno a gente ensina o que veio aprender, né? Então essa relação com a casa 7, ela é importante no sentido de trazer aprendizagem sobre os relacionamentos, não ser tão duro, não ser tão autoritário,
e mais trocar, aprender a trocar mais. Saturno em Escorpião, quem tem Saturno em Escorpião é agora para você, ou Saturno na casa 8. Bom, Escorpião é um signo de morte e renascimento, Saturno de estrutura. Saturno em Escorpião é extremamente profundo. Ele quer procurar o âmago das coisas, ele quer se estruturar, ele vai... É uma missão de aprender a curar e a cicatrizar as feridas, todas as crenças que foram criadas ao longo da vida, as questões de dinheiro, as questões de sexualidade. Saturno e Escorpião é bem pesado nesse sentido que as experiências de vida vão levar a muitas transformações. É uma constância nas transformações estruturais, muita força. Então, se o Saturno é o pai, né, com o sentido de fazer com que a pessoa aprenda pela dor, se for o caso, né? Então, essa força de Saturno em Escorpião é bastante desafiadora. Na casa 8, a casa 8 é a casa da sexualidade, é a casa do dinheiro do outro, dinheiro que você ganha a partir do quê? Dos relacionamentos, dos contratos, dos clientes, do trabalho, do mercado financeiro. Então, Saturno na 8 significa que tem aí uma grande aprendizagem nessa área, feridas para serem curadas, limpas, né, processos dolorosos para serem vivenciados, traumas passados, coisas que trazem essa visão de culpa e de medo e que pode tolir um pouco a sexualidade. Então tem que aprender a se curar e se permitir o prazer, se permitir essa morte e renascimento, essa entrega. É como aprender a boiar no mar confiando que não vai afundar, entendeu? Essa entrega nesse nível que precisa ser feita. Então tudo isso depende para a gente analisar no mapa em conjunto. Saturno em Sagitário ou Saturno na casa 9. Saturno em Sagitário é eloquente, é aquele que é o filósofo que faz a mente e que ele quer ter razão e ele quer mostrar por estrutura de linguagem, de sistema, de convencimento, de trazer aquela dialética toda. É o professor, é o sábio que vai trazer toda aquela visão e bastante dogmática, bastante fechada, não quebra, não quebra, não abre muito a mente, né, para poder receber coisas novas. Saturno em Sagitário, ele é bem severo assim. E na casa 9 é a mesma coisa, então São Tomé, né? Não acredita em nada, não tem uma religião, não tem uma fé, o próprio ateu, né? Um Saturno na casa 9, ele tem que lidar com a própria experiência da matéria para poder aprender e conquistar sabedoria nas suas experiências. Saturno em Capricórnio ou Saturno na 10. Saturno na 10 é aquela pessoa que vai trabalhar a vida inteira para poder chegar onde ela quer chegar. Não vai desistir nunca, nunca. É aquela pessoa que vai estar lá com 90 anos e vai estar com as ideias dela, acreditando com a veemência daquele caminho que quer alcançar, né? É uma posição bastante poderosa para Saturno, porque ele é o regente natural de casa 10, e o Capricórnio na casa 10 também, a pessoa não desiste, simplesmente não desiste, ela vai até o fim, buscando, realizando tantos caminhos quanto forem necessários até ela atingir. Agora a vida não é fácil. A maturidade é que vai trazer a ideia, a questão assim, o quanto a minha vida foi bem sucedida. Até lá é a luta para conseguir. Então seria muito interessante antecipar a visão de uma vida feliz, porque cada passo dado rumo ao nosso propósito deve ser celebrado. A gente não precisa viver uma vida inteira para poder comemorar a vida só no dia que estiver no caixão, entendeu? Então a pessoa com o Saturno em Capricórnio, ela deve aproveitar mais essa força e agradecer mais por essa energia
que ela tem para poder caminhar e conquistar aquilo que ela almeja. Saturno em Aquário ou Saturno na casa 11. Saturno em Aquário, ele também está super bem posicionado. Saturno em Aquário é aquela responsabilidade, a pessoa se sente responsável pelo mundo, né? Quer ter quer orquestrar uma melhor condição para as pessoas no mundo. Saturno em Aquário, a gente passou agora os últimos 2 anos lidando com ele, trazendo essa visão de vanguarda, visão de futuro, o que eu devo me estruturar. É um momento em que a tecnologia avança, novas coisas são conquistadas. E na casa 11 é a responsabilidade com o social, com os projetos que vão contribuir para o desenvolvimento da humanidade. Então, a pessoa tem essa responsabilidade, ela gosta de fazer algo que ela sente que vai ser útil para o mundo, sem contar que é o amigo dos velhinhos, adora estar com pessoas mais velhas para poder aprender com elas. E finalmente, Saturno em Peixes, ou Saturno na casa 12, que é o tema da nossa aula, que foi tudo que eu falei até começar o detalhamento aqui. Então, se você chegou no final, agora você vai para o começo da live para você entender o que é Saturno em Peixes, Saturno na casa 12. A casa 12 é a casa das nossas prisões, é a casa dos confinamentos, dos hospitais, dos presídios, dos vícios, das dívidas. E Saturno na 12 pode trazer para a pessoa uma tendência a se endividar, fazer com que ela tenha um sentimento de culpa muito grande e ela faz muito pelos outros, mas por si mesma ela acaba não se levando tão a sério quanto deveria e acaba de repente agindo de uma forma a se endividar, a se enterrar. Precisa tomar muito cuidado com Saturno na 12. Porque as dívidas podem, a dívida com tudo, né? A dívida consigo mesmo, com a sua falta de autoconhecimento. Precisa estudar muito, precisa se apoiar muito, precisa se amar muito, precisa se acarinhar muito, porque você é o seu pior algoz. Você tem a chave do seu presídio. E o problema é assim, né? O curso milenar diz que o ego escondeu a memória de Deus atrás da nossa escuridão. Isso é bem Saturno na casa 12. Tem que ir lá na caixa preta buscar. Certo? Bom, esse é o conteúdo que eu tinha reservado para hoje. São 22 horas e 5 minutos. Eu gostaria de saber se você gostou dessa aula, se fez sentido para você. Se fez sentido para você, quiser depois assistir de novo, compartilhar com uma pessoa amiga, que essas palavras possam transformar a vida de alguém. A gente, às vezes, tem o poder, né, de tocar no coração simplesmente falando, porque, como eu digo, eu falo aqui o que Jesus, o que Deus, os meus mentores, colocam na minha mente para eu falar. Eu simplesmente me entrego. Quando eu faço script, dá tudo errado. Então, hoje eu fiz só os pontos para não esquecer o que eu queria falar, tá bom? Eu queria só aproveitar o final da live para dar um recado para você que gosta de astrologia e que tem vontade de estudar astrologia. Eu fiz uma reestruturação do meu programa de formação em astrologia, no meu método autoral chamado Faça o Seu Céu Brilhar, que ele é um método que une a astrologia à prática do coaching, usando o seu mapa astral como guia, para você expandir sua consciência, para você realizar o propósito da sua alma, para você cumprir aquilo que o seu espírito se comprometeu com Deus de realizar. Então eu fiz uma reestruturação para ficar mais viável nessa época de tanta transformação, e ele agora está com 3 fases. E a primeira fase é uma fase online, que é o curso fundamental dos fundamentos do céu e da terra, compreendendo a grande teia, que é a parte de interpretação, e alguns cursos bônus que eu considero essenciais para te ajudar nesse processo. Então ele está num valor extremamente atrativo. Se você tiver interesse,
me chama no direct que eu passo todos os detalhes do curso para você. E depois que a pessoa faz essa parte inicial e ela quer técnicas de interpretação avançada, técnicas de previsão e práticas, né, de atendimento, técnicas de atendimento e terapia, a gente tem a continuidade. Então você pode sair do zero a se transformar numa astróloga atuante, tanto para si quanto para os outros, e fazer aí, de repente, uma segunda profissão e ter uma outra forma também de gerar recursos para a sua vida, tá bom? Então quem quiser, estou aqui à disposição, já está preparado o resumo. E vai ser bem legal essa nova fase, se Deus quiser e Ele quer, estamos juntos, tá bom? E astroterapia, alguém que queira fazer terapia com apoio do mapa astrológico, eu também tenho esse sistema, e o coaching do mapa astral, que é a minha técnica tradicional de atender com a visão sistêmica do curso Milagres e o coaching, tá bom? Amados, amadas, muito obrigada.